Bom dia! No episódio de hoje, eu trouxe a Andrea Ferrer para mostrar para vocês a lei da atração na prática. A Andrea trabalhou 14 anos no mundo corporativo, na Volks, caminhões e ônibus, atuando com marketing internacional e fez uma transição de carreira para o marketing digital. Ela também tem um podcast, O Poder da Autoestima, que eu já participei, inclusive. Hoje a conversa é sobre a trajetória da Andrea e como a lei da atração está em todas as etapas. O sucesso, ele deixa rastros. E quando a gente aprende a enxergar esses sinais, passa a cocriar a própria realidade de forma consciente. Seja muito bem-vinda, Andrea. Ai, obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada, é tão bom essa troca, né? Você foi no meu podcast, que por sinal foi você que me incentivou a ter o podcast, né? O meu podcast só de segunda, quarta e sexta. Até assustei quando o senhor já está no episódio 816. Guerreira todo santo dia, né? Não é fácil, Sim. com 2 crianças, influenciadora, e o meu é só de segunda, quarta e sexta. E é um prazer imenso estar aqui, eu sou muito grata, e vambora. Pode perguntar que a gente está aqui para responder o que vocês quiserem hoje. Sim, o meu público, ele faz muitas perguntas sobre transição de carreira, né? Eles querem muito sair do CLT, por exemplo, como a gente fez, né? Para o marketing digital. E não só isso, entender que a gente realmente cria todas as etapas do nosso processo. Sem dúvida. Eu quero começar falando quando você saiu lá do interior, porque eu sei que a Andrea também co-criou essa mudança de cidade. Então, contar da sua história desde lá do início, porque é bem legal para quem quer não só fazer transição de carreira, mas também entender que tudo que a gente faz na nossa vida é algo intencional, né? E que a gente vai criando a nossa realidade. Bom, eu sou natural de Piracicaba e, de verdade, eu morava em sítio e detestava. Não é, eu me sentia um peixe fora d'água desde pequena. Então, apesar de ser criada no sítio, eu detestava. E assim, eu sempre brinquei com uma mesinha, um telefone, e eu me sentia assim como se eu tivesse importante numa mesa trabalhando. Mas isso é brincadeira de criança, eu nunca fui assim de muita boneca, mas eu fui mais assim aí eu pegava o telefone, eu falava, eu colocava o salto alto da minha mãe e eu andava, porque eu me sentia importante. Pequena se sentindo, né? E aí eu falava assim, quando eu crescer, eu quero usar salto alto, mas muito inconsciente, claro, né? Eu quero usar salto alto, aí eu colocava vestido, e aí eu atendia o telefone, que antigamente tinha telefone, então eu atendia o telefone, era muito legal. E aí eu fiquei com aquela imagem na cabeça. E no meio disso tudo, né, quando você vai imaginando as suas coisas, ainda que inconsciente, o universo ele vai se encaminhando para aquilo, não importa como, né, mas ele vai. E aí a minha mãe colocou a gente, eu e meu irmão, no karatê. Porque a gente tem uma diferença de idade de 6 anos e a gente se estapeava, então minha mãe falou assim, vou colocar vocês no karatê, vocês se estapeiem por lá. Resolveu, foi muito bom. Legal. E aí que eu me destaquei tanto no karatê, na parte de competição, né? Competição, e o karatê ele é muito bom para uma parte de você ter conscientização do seu corpo. Não só conscientização do corpo, mas você começa a adquirir muito autoconhecimento. Até porque o karatê não é para você, né? Sair batendo todo mundo. É o contrário, né? E aí uma vez a gente veio competir em São Paulo. E meu sonho era morar em São Paulo. E eu não tenho nada contra Piracicaba, gente, eu sou de lá tudo, mas sinceramente, eu não gosto de nenhuma cidade do interior. Eu adoro isso aqui, sabe? Eu falo que eu prefiro morrer cheirando escapamento do que ficar no interior. Por quê? Tem gente que São Paulo realmente, ou você ama ou você odeia. Eu gosto. Isso daqui eu já vivi lá, então eu posso falar no interior. E agora eu vivo aqui, tem tudo 24 horas, eu gosto muito. E a gente no ônibus, quando eu cheguei em São Paulo, eu me lembro dessa cena assim, perfeitamente. Eu dentro do ônibus, assim, eu olhava assim em São Paulo, e na minha cabeça eu tava assim, eu vou morar aqui. Eu vou fazer minha carreira de sucesso aqui. Eu não tinha nem 17 anos ainda. Tava com 15, acho. E aí eu olhava aquilo assim, aquilo pra mim, eu me senti como se eu já morasse aqui. Bom, de novo, você volta
as coisas vão se encaminhando, até que eu conheci na época um namorado, que ele era de São Bernardo do Campo, então ele vinha a cada 15 dias eu ia, e nessa do vai e vem até que eu vim morar junto com ele. Nós moramos em São Bernardo do Campo. Aí eu passei na faculdade, e aí na faculdade eu prestei o CIE, né, que é aquele negócio de estágio, e aí eu consegui meu estágio na Volks. E foi onde tudo começou. Eu consegui lá na Volks Caminhões e Ônibus. Então, eu entrei primeiro como estagiária, né? Fiquei na diretoria de vendas e marketing. E aí, logo que eu entrei, veio aquela imagem na minha cabeça. Eu, criança, com o telefone. E quando eu sentei, né? Na minha época ainda não tinha... ainda tem nas multinacionais telefone, essas coisas, né? Aí eu atendi, assim... E o dia que eu atendi o primeiro telefone, assim, passando o ramal... Eu me veio em mente aquela cena minha. Então, eu falei, meu Deus, que demais. Que demais. Né? Paguei minha faculdade e nessa foi indo. Bom, só fazendo um parênteses aqui, né? Porque você falou 3 coisas que eu já acho, assim, emblemáticas. A primeira é que o universo, ele é mental, né? A primeira lei de Kybalion, o mentalismo. Então, você visualizou lá quando você era criança, mesmo de uma forma inconsciente, você sentiu, né? Você teve a sensação no corpo. E aí você viveu na sua realidade o seu primeiro dia de trabalho. Vivi. Outra coisa, você tocou a experiência. Quando você veio para São Paulo pela primeira vez, você viu, falou, isso daqui é uma coisa interessante. Então você... É o que eu quero para mim. Teve acesso a uma nova realidade ali, né? Que você não estava acostumada. Exato. E o terceiro foi a decisão. Quando você estava no ônibus, você falou, eu vou morar aqui, né? E você eu falei, decidiu. eu vou com toda a certeza desse mundo. E não de verdade, de forma alguma eu pensei, foi muito inconsciente. De forma alguma eu pensei, como eu vou fazer para mudar aqui? Para mudar para cá? Então, realmente esse negócio, quando as pessoas falam, não importa como, vale quando você sente aquilo. Quando você consegue visualizar, você de fato vai conseguir. Sim. E aí eu mudei, quando eu entrei na Volks, aí foi uma trajetória, eu não fiquei só no marketing. Primeiro eu comecei como estagiária de secretariado executivo bilíngue, e trabalhei na diretoria de vendas e marketing. Depois eu fui fazer MBA em marketing, e aí eu fui para a área de exportação, e lá eu trabalhei no marketing internacional. E o MBA foi na FAP? E o MBA foi na FAP, tá? Mas antes disso, também, uma coisa que eu nunca imaginei, mas que eu ia realizar esse desejo meu, que era eu fazer intercâmbio na Austrália. Porque na minha cabeça porque eu queria um lugar que tivesse menos brasileiro possível. Eu falei, todo mundo vai pro Canadá. Eu não sou todo mundo, eu não vou pro Canadá. Como dizia minha mãe. Não vou pro Canadá, eu vou pra Austrália. Aí eu cheguei lá na Austrália, gente do céu, eu fazia inglês, né, numa escola particular, fazia o intensivo. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, parece que eu não sei nada de inglês, porque australiano é muito difícil, né, eles são nativos, é difícil. Mas eu fiquei meses lá assim, eu amei, eu me identifiquei muito, e quando eu cheguei lá, eu olhava tudo aquilo, eu só agradecia. Deus, meu Deus, muito obrigada por eu estar recebendo mais do que eu imaginei, por eu não estar... É assim, você imagina e, larga. Não fica com aquilo, mas ainda não chegou. Mas eu pensei, eu já mentalizei e ainda não veio. Não faz isso, cara. Larga, desencana, porque a hora que você desencana, a coisa vem. E quanto tempo você ficou na Austrália? Eu fiquei 6 meses lá. Bastante. Fiquei bastante tempo, porque também aproveitei para fazer curso de trabalho. Aí depois voltei. E aí veio a Volks. E aí na Volks foi incrível, assim, a trajetória toda. Trabalhar com marketing internacional. Latino-americanos, Emirados Árabes, viagens, muita viagem para fora, eu fiz coisas assim que eu não imaginava, conheci lugares, documentários, cuidar de branding, cuidar de tudo, e eu não imaginava. E nessa, quando eu fui ver, passaram-se 14 anos só de Volkswagen, caminhões e ônibus. Mas antes eu trabalhei em outras empresas, eu trabalhei em empresas de laticínio, eu trabalhei em instituição da rede do Colégio Objetivo, eu trabalhei 3 meses na Danone, eu precisei sair porque minha mãe teve um problema de saúde,
E foi na Bonafonte. Então eu nem conto, porque assim, gente, vender marketing, vender água é muito difícil. E aí eu lá na Bonafonte... Qual que é o diferencial da água, né? Porque assim, as pessoas chegam no supermercado, água é água. Preço, é o preço. É preço. Ninguém vai ver pH, ninguém vai ver... Então eu senti muita dificuldade. E aí eu saí. E aí nessa, meio que começou aquela história de marketing digital. E eu sou uma pessoa, apesar de ser bastante extrovertida, eu sou uma pessoa muito na minha, muito reservada. Eu detesto expor a minha vida, de verdade. Mas começou, né? Instagram. Até então era só para postar foto, era só uma coisa ou outra. E aí eu decidi pegar o pacote na Volks, aquele famoso PDV, né? Saí e aí eu fui estudar marketing digital. Então eu tive, vamos dizer assim, um ano que eu posso chamar de aquele ano que eles falam sabático. E estudar e focar, porque eu me preparei financeiramente para isso. Eu não saí na louca assim, né? E é claro que são situações e situações. Tem gente que não tem jeito, foi mandado embora e precisa dar uns pulos. Não foi meu caso. Eu pedi, né? Peguei o pacote e saí. Mas eu acho que esse é um ponto bem importante de falar, porque tem gente que fala assim, então vou fazer acontecer porque eu visualizei, senti que é real e agora eu vou jogar o chapéu. Não, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter os pés no chão, porque não é só o pensar positivo. Exato. Não é só você visualizar. Você não pode ser inconsequente de sair, fazer o famoso que todo mundo fala, meter o louco. Né, jogar o chapéu, né? Joga o chapéu e vai pegar do outro lado, né? E vai, sem saber, viver como se não houvesse amanhã. Não, as coisas têm uma direção. Você tem que ter a decisão e você tem que seguir um planejamento, seguir o seu objetivo para a coisa acontecer. Você vai plantando semente e uma hora você vai colher. Eu falo, André, que a gente precisa co-criar no bem-estar. Porque se a gente tá no desespero de, eu preciso fazer acontecer para que as coisas funcionem, para eu ganhar o dinheiro, não vai funcionar. Aí que tem a trava, né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente, que isso, guardem isso na cabeça de vocês. Não corram atrás de dinheiro. Porque correr, dinheiro não gosta. Ele vai fugir de você. É porque você está desesperado, não porque eu preciso de dinheiro. Você não vai conseguir fazer dinheiro. E adulto faz dinheiro. Criança que ganha dinheiro precisa virar adulto. Então, assim... Até vamos fazer um parênteses aqui. O Bert Hellinger dizia que quando o objetivo, né, o foco é dinheiro, já acabou aí. Já tudo acaba aí. Porque o foco não pode ser o dinheiro em si. Exato. O que é o dinheiro? O dinheiro, todo mundo fala energia, tá? Mas eu não entendo o que é esse negócio de energia. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. O dinheiro é assim, ó. Você servir o próximo, você transbordar o seu conhecimento. E aí vai ter aquela moeda de troca. Alguém tá pagando pelo seu conhecimento. Você, seja lá o seu conhecimento, seja lá o seu produto que vai resolver o problema de alguém. Exato. Ou o seu serviço que vai resolver uma dor ou vai gerar um desejo em alguém. Comprar uma bolsa não é um problema, não é uma dor, é um desejo. Então, ou você gera desejo ou você soluciona uma dor. Dos dois, um. Sim, e tem até uma lei da constelação familiar que é o equilíbrio entre dar e receber. Então, quanto mais você dá, no sentido de servir, mais você recebe de volta. Isso é uma lei do universo. Tem sempre ter o equilíbrio entre dar e receber. Então, quanto mais você faz, mais você serve, vai vir novamente o dinheiro. Então, não é sobre só buscar o dinheiro em si. É sobre o que eu posso fazer para que ele venha. Exato. E outra, não é também assim, né? As pessoas confundem muito. Então eu tenho que ser boazinha? Eu tenho que fazer tudo? Porque as pessoas levam muito do 8 a 80, né? Sim. Se não é isso, então é isso. Não é isso, gente. Acontece que você tem que pôr limite. Você tem que saber dizer não. Você tem que ter o equilíbrio, é isso. É na medida, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sim, eu acho que um ponto importante, André, que eu admiro muito a sua trajetória, é porque na sua transição de carreira você tem o seu dinheiro investido. Então não é uma coisa assim, se não der certo isso daqui, eu não tenho como me sustentar. Não, eu tenho meu dinheiro investido, eu tenho meu apartamento, tenho minha casa. Então você tem toda uma estrutura que eu acho muito importante, porque quando me perguntam transição de carreira, eu esperei o negócio digital ser maior, né, ser mais relevante do que o meu trabalho. E aí eu fiz esse passo que foi um passo natural. Porque as pessoas às vezes querem
com poucos seguidores, com pouca influência, com pouca experiência, já falar, não, agora eu vou tentar. Porque vai funcionar, porque lei da atração não é isso, né? Não é sobre você ter aquela esperança da atração. E não é, e digo mais, né? Para quem quer migrar pro digital, gente, antes, quem aproveitou o começo foi muito mais fácil. Hoje em dia é muito mais difícil. Muito mais difícil. Você não cresce assim do dia para a noite, tá? É um trabalho a ser feito de médio a longo prazo. Por quê? Tem muita gente fazendo o que você faz, o que eu faço. E até uma coisa que eu digo para os meus clientes, igual você, tem um monte. Uhum. Por que eu iria comprar de você e não ia comprar da Maria do bairro ali do lado? Qual é o seu diferencial? Exato. E as pessoas não sabem responder qual é o diferencial. Quando você fala diferencial, fala, eu dou muita atenção ao meu cliente. Deixa eu te falar uma coisa, isso é o básico. Isso não é diferencial. Pré-requisito, né? Exato. Mas o meu atendimento é humanizado. O que as pessoas acham que é atendimento humanizado? Ao invés de ter um chatbot respondendo, é ela atendendo. Não é isso. Também. O atendimento humanizado é personalizado. Cada pessoa é uma pessoa. Isso é extremamente importante assim de falar, porque hoje em dia com a inteligência artificial, as pessoas confundem muito, né? Exato. E aí, você fala de transição de carreira, né? Eu nem gosto muito de falar essa palavra transição de carreira, porque quando você fala transição de carreira, dá a impressão assim que eu abstraí tudo que eu passei lá atrás. Mas para eu chegar onde eu cheguei agora, eu preciso da minha bagagem. Se não fosse a minha bagagem, eu não estaria aqui agora. Com certeza. Então, eu não gosto de dizer a minha transição, eu gosto de falar a minha integração. É algo a mais que eu tô colocando na minha vida, no meu currículo. E se amanhã ou depois eu quiser mudar de novo, eu vou fazer outra integração. Muito bom. Vou começar a usar esse termo. Eu vou integrar. É exatamente sobre isso. Eu vou somar. Porque eu lá atrás, em mundo corporativo, eu fiz muitas palestras, dei workshop, participava de convenções. Se não fosse aqui, eu não teria coragem hoje de abrir um celular e ficar falando para o celular, como eu faço hoje nas minhas redes sociais. Com certeza. Então eu não abstraio, eu integro. Eu agradeço toda a minha trajetória, toda, porque assim, as pessoas também têm um outro problema, né? Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Sim. Mas, quando chegar aquela coisa, você não vai ficar feliz, você só ficou feliz naquele momento da expectativa de conseguir, e aí você já vai estar lá, e quando você conseguir, você já vai estar pensando já em outra coisa, mas aí quando eu for... E aí você nunca vai ser feliz. É uma projeção da felicidade, né? E quando você fala, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, aí eu te pergunto, você não é feliz agora? Uhum. E como buscar ser feliz agora, né? Ver o que tem de bom já no momento presente. Se você não agradece nem o que você tem, o que você quer? Exato. Lá na frente. Aí tem gente que fala E a sua história é muito sobre isso, né? Sobre, tudo bem, eu não quero ficar aqui, mas eu não sou uma pessoa infeliz aqui. E tá tudo bem. Aqui eu vou fazer o meu melhor, aqui eu vou fazer o meu melhor. E faça o seu melhor, porque aí a jornada, ela é mais leve, Gabi. E ela flui melhor. Com certeza. Porque quanto mais ranço você tiver de tal situação, quanto mais tudo aquilo que você não toma para você, que você detesta, você vai passar por aquilo. Porque você tem que olhar para essa coisa. Eu não sei como é que foi a sua trajetória, né, dentro da Volks e das outras empresas, mas assim, como que você lidaria uma situação que você detesta o trabalho? Porque tem muita gente que me manda assim, Gabi, tudo bem, você fez uma transição de carreira, mas você estava vibrando alto. Como vibrar alto no momento presente, se tudo tá indo mal dentro da minha empresa? Excelente pergunta, porque mundo corporativo, gente, principalmente multinacional, é um ninho de cobra. Vamos falar a verdade, gente. E é difícil, porque assim, não é todo mundo que vai com a sua cara, nem Jesus Cristo agradou. Quem sou eu na filinha do pão para agradar as alminhas pagãs que ali estão comigo? Não sou, não vou. E eu também não fazia muita questão. Eu amadureci muito. Né? Porque eu falava, fulano não gosta de mim. Não era política, né? Não, entendeu? Eu não sou. E outro, as pessoas esquecem isso. Você trabalhar numa empresa não é a Gabi pela Gabi, o fulano pela fulano. São vários bolsos da mesma calça. Você não é melhor que o fulano só porque você tem um cargo a mais. Você está trabalhando pela mesma pessoa. Você não está trabalhando pro seu negócio, você está trabalhando pro negócio dos outros. Uhum. Mas porque fulano dá pra cicrana.
Ela tá dando o que é dela, não tá dando o que é o seu, deixa dar. O que você tem a ver com isso? Vai mudar seu salário? Porque as pessoas vivem de fofoca, né? Aquele momento do cafezinho, é aquele momento encardido. Eu nem falo muito da fofoca, mas assim, por exemplo, uma pergunta que chega sempre pra mim. Meu chefe é terrível. Eu tive um chefe que até me ameaçou. E como é que você lidou com isso? Sabe, e isso foi um grande aprendizado pra mim. Porque por pior que seja a situação, né? Não tô querendo florear a coisa não, gente. Mas por pior que seja a situação, tudo tem um aprendizado. Uhum. E eu aprendi muito com isso. Né, saiu o meu chefe direto de marketing e aí colocaram um itinerante que eles falavam, nem não ia. E aí um dia o VP chegou pra mim e perguntou assim, tô falando VP porque ele não tá mais lá também, então posso falar, eu também não tô e ó. Aí vieram pra mim e ele falou assim pra mim, eu queria saber o que você acha do fulano que ficou no lugar do fulano. Eu falei, sinceramente, não vai dar certo. Porque eu sou da seguinte opinião, se você me perguntou, você tem que estar preparado para ouvir. Se você não quer ouvir, não me pergunta. Uhum. E as pessoas têm uma ilusão de tipo, é muita hipocrisia. Não pode, você falou é porque você é grossa. As pessoas, no fundo, quer que fale o que elas querem ouvir. E aí, eu falei assim, não vai dar certo. Aí ele regalou um olho para mim. Ele falou assim, como não vai dar certo? Eu falei, porque não é o perfil dele. É nítido isso. Era uma coisa que, na verdade, só ele não estava vendo. Uhum. Mas ele me perguntou, eu respondi. Aí ele apontou o dedo na minha cara e falou, se ele não der certo, eu vou pra cima de você. Eu fiquei muito nervosa ali na hora, porque aquilo foi uma ameaça. Eu falei, você tá me ameaçando por quê? O que eu tenho a ver com o fulano? Uhum. E naquele dia, a minha energia foi lá embaixo, porque eu senti assim, me senti ameaçada. Da ameaça, do baixo astral, me veio um ranço, um ódio dele, e aí eu fui pra casa. Porque quando você tiver com a energia baixa, com ranço, com raiva, não resolva nada, não faça nada, não responda nada, porque a chance de dar PT é maior. Uhum. Fui pra casa, tomei um banho, pedi a presença de Deus, o que eu faço? Porque assim, eu por mim, eu já não tinha vontade de no dia seguinte ter que olhar para aquela criatura que me ameaçou. E naquela época rolava esse tipo de coisa, não é que nem hoje, que qualquer coisa, eles te processam, entra tudo. Nossa, teve uma mulher lá que chamou o estagiário de torpa. Hoje em dia você não pode mais fazer isso. Mas naquela época fazia. Então eu fui pra casa, pensei, e naquela época eu falei assim, eu gosto do que eu faço. Eu não posso me deixar esse cara me derrubar, não é fácil. E o que eu vou fazer, meu Deus? Porque parecia que eu tava com um abacaxi engasgado aqui de ter que levantar e trabalhar e olhar pra cara daquele infeliz. Né? Porque quando você é mais novo, pra você infeliz, você espelhe, você não para pra pensar muito, né? Bom, e aí foi que eu fui pro trabalho no dia seguinte, aí ele foi viajar, passou um tempo, aí ele voltou. Pra ele já tinha esquecido. Mas eu não, porque a ameaçada fui eu, ele só fez o ato. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e aquilo começou a me remoer e eu comecei a adoecer. Eu tive dor de garganta, porque eu tinha coisa travada, né? Não podia falar o que eu queria, porque senão não ia sobreviver em lugar nenhum. E aí eu fui me autotrabalhando, na verdade, porque ele não ia mudar. E quando você tem problema, principalmente com o chefe, e principalmente quando foi homem, é porque você teve problema com o pai. Uhum. Eu falo bastante sobre isso. Você teve problema com o pai. E eu não conheci, eu fui conhecer meu pai de 15 para 16 anos, então eu sofri rejeição. Meu pai nem assumiu na época. Uhum. Hoje eu falo dele numa boa, eu tomei meu pai. Uhum. Mas esse arruma treta com chefe, arruma treta sempre com homem. Se não for num relacionamento, vai ser num trabalho. Eu achei legal você abrir isso, porque é exatamente sobre nós sempre atraímos para nossa realidade aquilo que a gente está vibrando. Então, absolutamente nada é aleatório.
né? Então, quando você fala, eu tive problema com o chefe, e você teve uma questão com seu pai, é muito interessante de você avaliar, né? Se você tá tendo problema com o chefe mulher ou chefe homem, chefe mulher, problema com a mãe. Chefe homem, problema com o pai. Porque nada na nossa realidade é aleatório. As pessoas vêm pra nossa vida pra esfregar na nossa cara aquilo que a gente não viu, aquilo que a gente não trabalhou. Aquela vibração interna que ainda está... eu disse, aquilo que você não olha para si, ele vai te mostrar de um jeito ou do outro para você integrar na sua vida. Exato, integrar. Essa é a palavra. Essa é a palavra, integração. Integre na sua vida. Eu tinha, e aí é um negócio muito particular meu, mas eu vou abrir aqui. Eu cresci vendo as minhas primas, tanto as minhas primas quanto a mãe das minhas primas, que é minha tia e madrinha, obesas, mas obesidade mórbida, de ter que fazer cirurgia bariátrica, tá? E eu vi tanto comerem carne crua, mas era um negócio muito descontrolado. E aquela imagem ficou comigo, então morria de medo de ficar gorda. Eu não tenho nada contra pessoas gordas, eu não sou gordofóbica, mas aquilo me criou um certo trauma, porque eu falava, gente, será que eu vou ficar assim também? A convivência, a ambiência faz muita diferença. E eu convivia muito com as minhas primas. E aí o que acontece? A gente se esquece que a gente não é eles. E a gente esquece e acaba saindo do nosso lugar, né? Sem saber. E aí eu tinha um aperto muito grande no coração, muito grande no coração. E qualquer nervoso que eu tinha, eu disparava a comer. Inconscientemente eu fazia o que elas faziam, porque eu não aceitava elas, e eu não queria ser como elas. E aquilo que você não quer, aquilo que mais vai acontecer enquanto você não olhar e não integrar. Aí eu olhei, hoje, com mais consciência, tá? Uhum. Isso é recente. Eu olhei, eu falei, eu não gosto da maneira como vocês fazem, eu fiz um exercício, né, somático e sistêmico, falei, eu não gosto, eu vejo vocês, mas eu deixo com vocês o que é de vocês. Não começou em mim, mas vai parar em mim. Parou. E vou só com o que é meu. Eu libero vocês, eu liberto vocês e me libero e me liberto. Sim. E aí aquela dor que eu tinha no peito passou e hoje eu me sinto muito calma. Eu não tenho aquele desespero, vontade assim, sabe, ficar olhando pro nada e ter vontade de comer. Se dissolveu, né? E a questão de voltar pro chefe, que eu não respondi ainda a questão... O que acontece, gente? Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Naquela época eu não tinha consciência que eu tenho hoje, né? Eu dei uma sofrida um pouco. E não se falava tanto como se fala hoje mais sobre a questão de saúde mental, sobre autoconhecimento, não se falava disso. Então eu olhava para ele e conversei um dia com a minha tia, que é uma pessoa muito espiritualizada. Ela falou assim, você gosta do seu trabalho? Eu falei, gosto. Ele não vai mudar, né? Eu falei, isso eu tenho certeza que não. É você que tem que mudar. Se você quiser continuar lá. E não é que você vai passar por cima, vai perdoar, vai esquecer. Foi. Daqui pra frente agora, muda o disco, não fica remoendo isso. Porque senão você não vai sair do lugar. Você não vai ter olhos para outras coisas. Sim, e eu acho que eu só vou explicar aqui pro pessoal essa parte da integração, porque talvez não fique tão claro para quem tá ouvindo. Mas o que a Andrea disse, integrar, na verdade, é quando você aceita como é. Olha para aquilo. Olha para aquilo, aceita como é, e você não tem mais nenhum vínculo emocional sobre aquilo. Então, toda vez que alguém na sua família, seja pai, mãe, as tias, as primas, incomodam, você tem um vínculo emocional com aquilo. Porque no momento que você não tem mais nada sobre aquela pessoa, não tem nada te ligando. E quando não tem nada te ligando, você é livre para tomar outras decisões. Agora, quando você tá reclamando da pessoa, julgando a pessoa... Você tá casada com ela, você tá emaranhada com ela. Emaranhada, exato, essa é a palavra, você tá emaranhada. Então, situações semelhantes vão ficar vindo na realidade para que você dê um lugar. Dar um lugar é você olhar para ela e falar assim, beleza, você é obesa, mas isso é seu, igual ela falou, não é meu. Ou com o pai e com a mãe, você fez esse movimento de não aparecer na minha vida, né, só depois de 16 anos, foi ruim pra mim, né, porque não quer dizer que a coisa foi boa, né. E eu falei, assim, eu não tinha necessidade de ficar com a minha mãe, mas pelo menos eu assumisse. Eu senti, naquela época, sentia muito, porque tinha a questão da escola, de fazer
Dia dos Pais. Dia dos Pais, hoje em dia é diferente, né? Porque muitas escolas hoje já integraram a questão de 2 pais, 2 mães, né? E às vezes não tem pai, não tem mãe, então são os avós, Sim. né? Então é diferente, não tem aquela cobrança que tinha de antigamente. Mas acho que um ponto importante você falar é que doeu, né? Não é que, eu disse, não é que não mas doeu. eu disse. Então, mas das pessoas falarem assim, não é que não dói, que a gente vai olhar e falar, tá tudo lindo. Gente, né? Dói muito. Doeu. E aí você acha assim, não, eu já superei. Eu tô maravilhosa, passei por cima. Vou falar uma coisa pra vocês, quando vocês menos esperar, você levantar o tapete, vem um gatilho, você vê que tá tudo lá dentro. Exatamente. E aí depois vem relacionamentos, né? Vem com clientes que podem se comportar de uma forma semelhante, né? Você entendeu? Enfim, tem N forma, dá pra gente ir longe aqui com esse papo. Exato. E aí, voltando à questão do chefe, dali em diante eu passei. E aí tem uma coisa muito comum também nas empresas, que é, fulano tem inveja de mim. Ai, fulano me lascou lá. Ai, porque fulano... Tá. Essa história da inveja que o povo diz, de querer te atrapalhar, porque realmente tem pessoas de má índole. Cada um veio com o seu destino, com a sua personalidade, com a sua carga genética, com, sei lá, seus encostos, seja lá o que for. Mas, todo dia você vai olhar para aquilo, ai, ela tem inveja de mim. Meu, você não é Beyoncé, você não é Anitta, como é que faz então a esposa do Justus? Então, sabe que eu pensava sempre sobre isso, eu falava, nossa, se eu ficar preocupada com inveja, imagina a Ivete Sangalo. Não, vai cair dura, não vai acordar amanhã. Paula do Justus, linda, mulher, não sei o quê, papapá, e aí ela não vai viver porque fulana tem inveja. Certamente tem gente que tem inveja dela. Sim. Né? E aí eu olhei pra aquilo. Mas você acha que a inveja pega? Se a pessoa der abertura, sim. Porque ela fica remoendo aquilo, então ela dá abertura. E aí tudo que a outra fizer, ela vai achar que é tudo por causa de inveja, que é tudo contra ela. Sobre ela. Ai, aconteceu isso comigo porque ela tem inveja de mim. Ai, porque ela tem inveja. Então ela fica validando aquilo. Então, quando ela dá abertura, quando ela não sabe, não tem autoconhecimento, eu acredito sim que pega. Por quê? Porque a pessoa fica remoendo e fica dando abertura para outro. Se ela toca a vida dela, porque o problema é da outra, não é dela. A partir do momento que eu reconheço que eu tenho autoconhecimento. Porque se eu não tenho, o problema é das duas. Meu que fico dando abertura e da outra que fica emanando. Porque é meio a meio. Para quem manda e para quem sente e para quem recebe. E aí, passei por isso. Na época eu ficava revoltada, tudo. Mas eu falei assim, gente, até de novo, que eu parei, olhei e falei, olha só. Tudo que elas queriam é ser como eu. Não vai ser. Não é que eu tô me achando, não tô sendo arrogante, mas não vai ser, cada um é cada um. O sol nasce e brilha pra todo mundo, vai achar a sua luz. E aí eu peguei, falei, é um problema dela. E eu comecei a olhar pra mim, então eu não via se a fulana, porque enquanto elas estavam perdendo tempo, me olhando, me criticando, arrumando pelo em ovo, querendo me lascar lá dentro, eu tava lá na frente, a minha vida andou e a delas ficou pra trás. Porque tem um preço. Não vai achar que elas vão achar que vai te atrapalhar, delas não vai atrapalhar. Delas já estão atrapalhadas, elas já estão para trás. E isso também não deixa de ser um teste para você. Como assim um teste? Ai, Andréia, eu vou dar um exemplo, uma analogia assim, tá? Você nunca correu na vida. Aí você fala, mudou o ano, vou comprar um tênis, vou começar a correr. Aí você vai, compra o tênis, primeiro dia você vai, segundo dia você vai, terceiro dia você torce o pé. Aí você começa, não é pra mim, não vou mais, não é pra mim, já me machuquei, já tenho certeza disso. Aí que tá. O seu pensamento antigo, o seu hábito antigo sempre vai tentar te puxar. Então, para saber se realmente você tá pronta para sua mudança, porque subir de nível exige. Como dizem por aí, com o perdão da expressão, dá trabalho ser foda. Ser top da galáxia. Não vai achar que que todo mundo chega que tudo é flor. Gente, o sucesso não é linear, não. Ele é assim, ó. E aí, a pessoa fala, ai, não vou mais. Não vou mais não vou mais correr, não. Isso não é pra mim. Agora, aí a mente dela sossega, porque ela voltou pro comodismo. Ela não vai mais correr, porque ela já não corria mesmo. Agora, se ela se machuca, ela fala, tô nem aí, vou melhorar, vou continuar, acabou.
nada mais vai acontecer com ela, porque ela já falou pra mente, ela não negociou com a mente dela, e ela falou, tô indo, quer você queira, quer não, é esse meu novo hábito. Minha nova personalidade, né? Aceite. Eu sou corredora, né? E ninguém Exato. vai me parar. E eu acho que isso casa muito com a transição, a integração de carreira que você falou, né, de ser do marketing digital. Porque eu não sei você, mas eu sinto muito isso. O CLT sempre me puxa. As ideias do CLT sempre me puxam para trás. Nossa, seria muito mais fácil se eu tivesse receber um salário mensal. Seria muito mais fácil se eu tivesse previsibilidade, essas coisas. Então, não sei como é que você sente agora, como que é a sua cabeça. Na verdade, no começo, eu cortei um danado, porque eu saí do CLT, mas o CLT não saiu de mim. Mas em que sentido? Não nesse aspecto da previsibilidade, mas assim, contas a pagar, Tiago, contas a pagar. Eu via só o meu trabalho, eu não precisava ver o financeiro, porque tinha contas a pagar responsável, eu não precisava ler contrato, porque já tinha o jurídico lá, nem passava pela minha mão. Uhum. Então eu administrava budget que nem era meu, era dos outros. Aí a Andréia decide ver o outro lado da moeda. Perdi, na época, investi dinheiro, mas adquiri conhecimento, perdi por quê? Por falta de experiência, Sim. porque eu nunca tinha empreendido. Então, eu caí em cilada, eu errei, eu levantei, porque não é um mar de rosas. Você encontra pessoas, né, porque dizem, né, que todo dia sai um espertinho e um trouxa, né, quando se encontra. E eu cheguei a ser a trouxa e encontrar com um espertinho que percebeu que eu não sabia e aproveitou. Então, mas eu aprendi com isso. Hoje eu vejo que ainda tem uma coisinha ou outra de CLT. Quando eu penso em fazer, não, mas eu não vou fazer esse vídeo porque as pessoas não vão pensar nada. As pessoas olham seu stories hoje, amanhã não vão nem lembrar. Então, por um ano e meio ali que eu estava empreendendo, eu ainda tinha muito comportamento de CLT. O jeito de falar, eu era muito formal. Meus primeiros vídeos, misericórdia, eu era muito formal, eu era muito polida. Não que eu não seja essa pessoa, mas quando você está trabalhando como CLT, você tem uma certa postura. Sim. Eu falo que você nunca é 100% você, porque se for 100% você não para em lugar nenhum, né? Aquela que você acha que você é invejosa, você manda pra ponte que partiu e por aí vai. Uhum. Então, eu peguei e falei, Andréia, relaxa. Parecia que, e eu me pressionava muito, porque quando você tá no CLT, você tem uma pressão, né? Muita meta, né? E eu falei assim, Andréia, por que você tá se pressionando tanto? Não entrava na minha cabeça, eu achava o cúmulo eu levantar, tipo, 6 horas da manhã e 7 horas ir pra academia. Porque 7 horas eu já estaria arrumada, pronta, tomando café para estar às 8 da manhã no trabalho. E aí vem um outro chá de revelação para você. Qual que é? Né? Você fala assim, é outra vida agora. Por que você não está se dando direito? Você viveu aquela etapa, aquele momento que você tinha hora para tudo, hora para entrar, hora para sair, mas agora é você que comanda a sua agenda. O que tem o lado muito bom, mas também, como tudo na vida tem a tal da luz e da sombra, se você não tomar cuidado também, o que vai acontecer? Você vai ficar folgada, vai fazer uma reunião daqui para baixo de pijama, daqui para cima só de camisa. Você não vai, tem gente que esculacha. Eu não, hoje eu trabalho de home office, e eu visto super bem, eu me maquio, eu posso ter perfume pra estar dentro da minha casa, gente. Uhum. E sabe o que você tá falando, Andréia? Me vem assim, tipo, uma estrutura do que é co-criar uma nova realidade. É pensar, beleza, você queria sair pro marketing digital, então você tinha um plano. Sentir, então você começou a se sentir como aquela nova versão e começou a agir. E aí você vai assumindo uma nova frequência. Exato. E quando a gente vai entrando numa nova frequência, mesmo que seja melhor, porque você tem mais liberdade, você não tem o seu chefe, você tem os contratempos. E também tem toda aquela memória do que você viveu antes. Né? Essa integração do que você viveu antes, ela vem junto. Ela vem, você não larga, você não vai apagar a sua história. E aí você tem que se tornar a sua nova personalidade. Então, eu também sinto exatamente como você, essa transição, assim, de toda hora lembrar, olha, você não é mais CLT, você agora é uma outra pessoa, para que eu continue gerando causas que me levem aos efeitos que eu quero.
Então, eu acho que o que você tá falando vem muito de encontro com o que a gente quer co-criar na nossa realidade. Sempre assim. E aí, não existe ninguém culpado. A gente é responsável 100% pela gente. Então, eu parei um dia e pensei assim, falei, eu trabalhava, fazia MBA, malhava, eu consegui horário para tudo. Agora que eu tenho, teoricamente, mais tempo, que eu faço a minha agenda, eu tô mais enrolada do que nunca? Que isso, Andréia? Mas eu fico assim, como se eu tivesse uma Andréia conversando com a outra Andréia, mas sou eu mesma conversando comigo. Vamos recalcular a rota? Porque você tem que se puxar, porque ninguém vai me falar pra você, Gabi, você tá assim, então vamos lá, vamos fazer a sua agenda. Não, minha filha. Se você não tá feliz com o que você tá vendo fora, muda aqui dentro. Porque o que tá vendo, tudo que tá acontecendo ao seu redor é reflexo seu. Se você tá bem, a coisa tá indo bem. Se você tá água abaixo, só vai vir. Sabe aquela coisa quando eu falo assim, não basta tá ferrado, o que mais vai me acontecer? Aí vem. Com certeza. Você quer energia baixa, você quer o quê? Flor? Não vai. E as pessoas, Gabi, e aí só pra finalizar essa parte. Então, eu precisei me policiar muito, ainda me policio em algumas coisas, mas no sentido assim de, não vou fazer isso, tal coisa. Por que você não vai fazer, André? Hoje é você não vai ter um chefe que vai precisar validar, aprovar você fazer isso ou não. Agora é você por você. Não que eu não tenha requisitos, e toda vez que você for subir de nível, vai aparecer contratempo, e aí não fique com aquele pensamento, porque então não é pra mim. Não é vontade de Deus, né? É vontade de Deus. Não é pra mim. É pra você. Só que você não sabe como fazer ainda, né? Você entendeu? E vai. Sabe aquela coisa assim? Não é e se. É mesmo se der problema, eu vou continuar. Porque vai dar. Vai dar problema. Vai dar. A vida não é chá com bolinhos. Todo dia tem uma nova coisa pra você aprender. Porque a gente tá aqui pra evoluir, né? Exato. Então, vai acontecer exatamente. E aí vem a questão também, Gabi, as pessoas muitas vezes elas querem prosperar. Fala-se muito de prosperar, né? De ser abundante, de prosperar, mas as pessoas não têm consciência do prosperar. Em que sentido? Você fala assim, eu desejo, e aí você fala rápido o que vem na sua mente. Eu desejo prosperar. Mas por quê? Aí eu te pergunto, por que você quer prosperar? Aí você responde assim pra mim, porque eu quero comprar uma casa pra minha mãe. Você não vai prosperar. E por que você acha isso? Porque não é porque você tá visando dinheiro para fazer pro outro. Por que você quer prosperar? Quando você disser porque eu mereço. Porque aí é a hora que você olha e você fala, eu mereço, eu vou fazer por onde, o resto vai ser consequência. Exato. É que nem aquela coisa, nossa, tem gente que fala assim, não, eu quero fazer digital porque vai dar muito dinheiro. Você tá visando dinheiro, você não tá visando em transbordar. E todo mundo tem que ser fonte, todo mundo quer beber da fonte, da água limpa. Então seja fonte. O que você falou da vida mãe, das né? pessoas. Eu quero prosperar para dar para minha mãe. Isso é muito constelação familiar. Porque quando você quer devolver para os pais, quando você quer fazer algo para compensar, né? Nesse aspecto, assim, eu quero ser próspera para devolver, para comprar uma casa. Não vai ser. Vai travar. Porque não é sobre você devolver o que você ganhou dos seus pais, é sobre você seguir daqui em diante. Porque os pais querem isso, né? Que os filhos sejam grandes, felizes, cresçam e se desenvolvam. E nessa ainda tem a questão, porque não é todo mundo que sabe dizer não. Tem muita gente que não sabe dizer não. Eu, numa época, fiquei muito assim. E tem gente que tem problema falar, mas é família. Não vou pôr do lado. Você não é obrigada a carregar porque é família. E quando a gente fala de tomar pai e mãe, também não quer dizer que a sua mãe, sei lá, é uma mãe narcisista, é não sei o que lá. Então você não tem que, porque eu tenho que tomar minha mãe, então eu vou lá conviver com a minha mãe. Não é sobre isso. Não é sobre isso. As pessoas confundem muito isso. Não é. Eu aceito do jeito que ela é, mas ela na dela, eu na minha e tá tudo certo. É a mãe que eu precisava ter. É uma distância segura. Exato. Entendeu? Então, quando você fala, mas... E aí você precisa olhar. Mas por que você quer prosperar? Eu desejo ser feliz. Por quê? Pra quem?
Por que que você não é feliz hoje? Porque se você deseja ser feliz, é porque você não é feliz hoje. Então você não está olhando para o que você tem, você só está pensando no mais, no mais, no mais. Você nem está olhando para o que você tem aqui, mas você está vendo lá e está esquecendo aqui. É que nem você olhar para um farol e não ver que aqui ainda não andou, ele abre e você vai bater em alguém. Uhum. E eu acho legal o que você tá falando, André, porque isso vai muito de encontro com uma forma que você trabalha com marketing digital, que é uma forma muito mais humanizada, mais direcionada. Exato. Porque não tá visando o dinheiro em si. Tá visando, beleza, como é que eu vou fazer com que o meu cliente tenha o máximo de resultado, o máximo de desempenho? E isso faz o quê? Que você tenha uma agenda cheia de clientes. Você se torna uma pessoa magnética. Exatamente. Sabe? E porque, agora pensa, se a gente começasse aqui esse bate-papo, Gabi, bom dia, oi, mais um episódio, não sei o que. Então, André, se a gente tivesse aqui, gente, quem que vai aguentar olhar pra gente 2 horas aqui? Com essa energia horrorosa? Não vai! E eu acho que E as pessoas transparecem. Sim, e eu acho que o mais importante você tá me dizendo aqui, que é uma coisa da prosperidade, que hoje em dia no Brasil tem, acho que 100 milhões no Serasa, que eu tava vendo uns dados assim. Então tem muita gente querendo co-criar o dinheiro, porque o dinheiro vira uma coisa que não é só, ai, Gabi, não é que eu quero dinheiro pra ter uma casa, eu quero dinheiro pra sair desse buraco, né? Só que enquanto você estiver olhando pro dinheiro desse aspecto, eu quero sair do buraco. Quanto mais você correr atrás de dinheiro, mais ele vai fugir de você. Exato. Então, acho que o que você está construindo aqui do seu raciocínio, tanto todo o seu autoconhecimento, né, de você, tudo bem, lá no passado eu tinha raiva, as coisas aconteceram, mas eu fui me desenvolvendo, eu fui me lapidando, fui me tornando uma nova versão, e aí o sucesso, ele vai te encontrando nesse caminho, né? Então, hoje, quando você fala assim pra mim, antes que a gente começou aqui antes, ela falou, nossa, minha agenda tá super cheia, eu tô cheia de clientes, várias coisas novas pipocando. Então, por que tá vindo clientes pra mim? E talvez pra você que esteja ouvindo, fala assim, nossa, Gabi, minha agenda não tá cheia, né? Eu tô assim, sem clientes nenhum, não atendi ninguém em janeiro. Aí começa aquelas desculpas. Ah, porque janeiro, o pessoal tá voltando das férias. Fevereiro é carnaval. E eu louca lá, trabalhando e aumentando ainda, porque não dá. Porque o que acontece? Você não pode, é o que você fala, não pode só olhar para o dinheiro, e tudo é consequência. E quem sabe mostrar o seu valor, não compete por preço no mercado. Se você não tem coragem de falar o seu valor, e as pessoas erram muito aqui assim, ó, vamos por assim, eu sou costureira, mas é só uma barra, para que eu vou cobrar? A da vizinha tá cobrando ali R$100? É pra fazer esse negocinho tão rapidinho, eu faço por R$50 pra você. Você está se desvalorizando. Tem muita gente que também não prospera porque não sabe dar valor pra si mesmo. Se esconde atrás, tem alguma coisa que não tá prosperando. O que é que você não tá vendo? E aí também não adianta. Vamos supor que você faz o dinheiro pra tampar lá a sua dívida. Uhum. É um piscar de olho, você vai estar lá tudo de novo, ó, a bola de neve, ó. Exatamente. Você não vai ficar, porque você tem que entender o seguinte, por que o dinheiro vem, não fica, qual é o meu vazio aqui dentro que eu tô disparando a comer, que eu tô disparando a comprar. Teve uma época que eu fui assim, eu já fui essa pessoa, gente, de comprar. Quando eu trabalhava em multinacional, quando eu ainda não tinha esse autoconhecimento, eu tinha um negócio de comprar roupa. Qualquer coisa eu precisava comprar. Eu precisava todo mês chegar com uma roupa diferente. Eu tinha um vazio que eu nem sabia na época que era a questão do meu pai, uma ansiedade, uma falta, eu precisava ser vista. E na minha cabeça inconsciente, ser vista é eu comprar e todo mundo fala, nossa, que lindo, nossa, que bem vestida, nossa. E acontece, gente. Eu erro ainda hoje, não sou perfeita, não é porque ela constela, é consteladora, tem autoconhecimento, que não vai. Bert Hellinger foi constelar com a mãe com 90 anos. A gente vai morrer e não vai ter feito tudo nessa vida. Então sempre vai ter. A vida, é assim. E se fosse tudo legal, a gente não ia evoluir, a gente não ia prosperar, porque ia vir tudo fácil. Mas sabe o que eu acho legal? Que, assim, o sucesso, ele não é uma linha ascendente. Não é uma coisa assim, eu vou fazer tudo que esse guru me falou da internet e vai dar super certo. Não, vão ter questões, porque a gente não vive numa bolha, né? Você convive com muitas pessoas, você tem crenças do seu passado, inseguranças. Então, é um movimento onde você vai se direcionar para a vida que você quer. Exato. Mas com tudo que aconteceu com você. Então, é um processo de você se tornar alguém novo
com toda aquela carga que você vinha carregando. Se limpar. Ah, mas como assim se limpar? Gente, é de alguma forma você se livrar e tem como você olhar para suas coisas, amenizar suas crenças e tocar, porque senão você vai ficar repetindo o ciclo toda hora. Você vai falar, puta, de novo, tem gente que fala, fulana tem dedo podre. Mas por que tem um dedo podre? Alguma coisa tem. Não adianta falar, é porque ele era bonzinho, depois ele virou assim. Minha filha, é 50% o seu, 50% dele. Se você atraiu, eu sei dos meus relacionamentos onde eu errei. Eu sei porque hoje eu olho pra trás, eu sei por que eu atraí tal coisa. Isso é muito bom. E faz total sentido. Então tudo tem porquê. Não culpe, não terceirize culpa. Eu sempre falo isso. Não terceiriza a culpa. Nós criamos 100% da nossa realidade. Ai, mas eu ia fazer... Sabe aquela coisa assim? Ai, vai ter um show tal dia... Ai, mas eu não tô a fim de ir. Aí vamos supor, vai chegando perto, você se arruma tudo, acontece alguma coisa. Ai, sabe o que é? Eu não fui porque o fulano não chegou a tempo de pegar. No fundo, você já não queria ir. Você já começou cortando antes. Um casamento não acabou, acordei e acabou, não gosto mais. Antes de você tretar com seu marido, antes de acabar, você já acabou com tudo antes. Sem olhar, você já se maltratou, você já deixou de fazer as coisas pra você já deixou de olhar pra você, e o resto só foi consequência. Mas eu acho assim que o que você tá falando é brilhante, é o que eu sempre falo, que a gente cocria 100%, mas tem que sair do lugar da vítima. Porque se não sai do lugar da vítima, não tem essa autoanálise, essa responsabilidade de realmente falar assim, não, daqui eu criei, difícil, mas eu criei, e agora eu vou criar algo novo. Se eu fui capaz de criar isso, eu vou criar algo novo. Mas, gente, a mente, ela funciona pros dois lados. Você tanto consegue cocriar uma coisa boa, como você consegue também cocriar a tragédia sem saber. Sim, Só que um é mais inconsciente, né? É mais fácil criar o que é negativo porque a gente tá cercado da negatividade, né? Se liga a televisão agora, numa notícia, vai ter 1 milhão de casos de coisas horrorosas acontecendo. Então, o mundo também Saiba olhar, coopera, mas também assim, Gabi, as coisas só vão acontecer se você der abertura. Exato. A gente tem que ficar muito atento, né? Porque a gente É o famoso, a Bíblia diz, orar e vigiar, gente. E aí, o que acontece? Quando eu disse da família, tem gente que fala, mas é minha mãe, não vou cortar isso aqui. Eu tive que impor limite na minha mãe. Uhum. E o dizer não é coragem de não agradar mesmo. Porque não, as pessoas não querem ouvir não, elas querem ouvir o que elas querem que elas querem. Que você fale o que elas querem e não é assim que funciona. E até minha tia, minha madrinha, tudo, eu aceitei, eu vi tudo, mas elas andaram, porque toda vez que eu chegava lá, era um tal, ai, porque a gente não consegue fazer dieta, porque não sei o que, dieta é caro, ai, porque não sei o que, mas a garrafa de Coca-Cola de 3 litros lá na mesa. Mas é mais fácil reclamar, é mais conveniente, é mais cômodo do ter que olhar e falar assim, puta, em vez de eu pegar a garrafa de Coca-Cola de 3 litros que é cara, eu tomar água. A água é muito mais barata, mas pra que tomar água? Vamos se vitimizar. Então eu falei, eu não quero esse tipo de coisa pra mim, porque eu não vou me deslocar da minha casa pra ir lá pra ver esse tipo de coisa. Elas não estão a fim de mudar, porque assim, não carregue ninguém nas costas. Não carregue ninguém nas costas. Você avisa, você fala, você estende. Eu não tô dizendo que é pra você ser má, bruxa má, não é nada disso. Mas tem uma coisa também, se você ficar com dó do coitadinho, o coitado depois vira você. O que você falou, né, de desagradar a mãe, isso daí, ele tem um peso tão grande para as pessoas de dizer não por conta do pertencimento. Então, todo mundo quer pertencer, seja a um grupo, seja a um grupo específico, né? A família é a mesma coisa. Então, a gente quer pertencer, a gente quer agradar os pais, a gente quer ser amado. Então, o dizer não é a capacidade de sustentar o desconforto de desagradar. A minha mãe tinha um negócio muito de manipulação. Assim, sabe? E se deixasse, minha mãe manipulava a vida. Então eu dei um corte na minha mãe, numa boa. A nossa relação melhorou. No começo foi difícil para ela. E foi difícil para mim também. Porque parece que você tá cortando um laço ali, né? Um umbigo ali da hora ali. E aí depois você olha, você fala, gente... É leve. É leve pros dois lados. E aí você fala assim, mas então, André, eu não vou dar uma casa para minha mãe?
Você vai, mas primeiro você precisa olhar para você, para depois, o resto vai ser tão mais fácil, tão consequência, que você não vai precisar, porque quando você falar, eu quero prosperar para comprar uma casa para minha mãe, olha, presta atenção no que você está falando. Para mim, você não está nem vendo você. Ela tá morando na rua, tá alguma coisa? Não, não tá. Ela não esperou até agora, ela pode esperar mais um pouco. Olha você, transborda você, que aí você vai transbordar pro restante da família. Se você quiser dar uma casa para cada um, aí é um problema seu. O sucesso é consequência, né, em todas as áreas. É consequência. E quando eu falo carregar, por exemplo assim, coitado do meu tio, ele bebe muito, ele é alcoólatra, queria levar ele na constelação, queria que ele fosse constelar. Não force ninguém, nem seu marido. A pessoa, ela tem que querer. Aí é diferente. Aí você ajuda. Por quê? Falar, você pode falar, mas se ele falar não vou, não insista. Porque senão você vai criar uma guerra dentro de casa, com seu marido. E você fazendo as coisas, você caminhando automaticamente em algum momento, ou ele vai acordar ou ele vai espanar. Dos dois, um. E essa questão, meu tio é alcoólatra, quero que ele vá constelar para ver se ele é que nem você colocar ele como fala, num negócio de uma clínica. Se ele não quiser, se ele for empurrado, quando ele sair de lá, ele vai fazer tudo de novo. Agora, quando ele fala, não, eu realmente quero, ele vai tratar, ele vai sair de lá, ele vai vigiar. Sim, a decisão é interna, né? E a gente tem muita mania de carregar os outros nas costas, Gabi. Problema que não é seu. É muito comum mesmo. Vejo muito em constelação. Você carrega muito problema dos outros. E, conversei com fulano, mas tô com uma dó de fulano, como é que ela vai fazer isso? Você tá perdendo de olhar pra sua vida? Isso é um problema dela. Soa frio, falando assim, mas não é. É menos peso nas suas costas, porque você vira uma esponja. A gente é uma esponja. E aí você vai lá, catando sujeira de coitada, vou ajudar ela. Aí você já catou. E nunca falem assim para quem empreende, para quem trabalha. No final você fala assim, deixa comigo. Eu tô à disposição, deixa comigo. Não, fica tranquilo, deixa comigo. Não fale isso, sabe por quê? Deixa com você, eles vão ir além da expectativa, vão te cobrar muito mais. O que você falou, deixa comigo. Então eles vão sugar o máximo que puder. E não é porque tá pagando que vai sugar o máximo de você. Você vai entregar, as coisas vão acontecer, mas você não precisa, porque ele tá pagando, então eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar a altura, eu tenho que fazer não sei o quê. Vê lá como você fala também, não é a casa da mãe Joana, não. Uhum. Sabe uma coisa que você falou, da parte de sentir, parece uma pessoa fria quando você começa a estabelecer limites e fala, não vou resolver o problema dos outros. Na verdade, a constelação fala exatamente sobre isso, ficar no seu lugar. Então, é deixar com que os outros tenham o papel deles também. Então, olhar para tua mãe, talvez você tenha dó da tua mãe. Isso faz com que você veja ela como pequena. E isso faz com que você se torne grande dentro do sistema. E qual que é a grande consequência disso? Você bloqueia a tua própria prosperidade. Uma porque a gente sai do nosso lugar. Uma porque você sai do seu lugar. Outra, que além de você sair do seu lugar, você tá olhando com dó pra sua mãe, você tá olhando com dó pro dinheiro. Sem você saber. É simples, quer um exercício? Coloca aí 3 qualidades da sua mãe. E aí do lado direito você coloca ali 3 defeitos da sua mãe. Aí depois você pega, você coloca você aqui e você olha para aqueles 3 defeitos. Sabe aqueles 3 defeitos que você falou da sua mãe? É o seu relacionamento hoje. É o que você faz no seu relacionamento. Com o dinheiro, você disse. Com o relacionamento em relação a homem e mulher, a amizades e ao dinheiro. Acho que o que a Andréa... você julga nela é o que você faz inconsciente. Sim, o que a Andréa traz é exatamente a constelação, né? Porque a gente veio pela mãe. Então, a mãe é a fonte da vida. Então, o dinheiro também vem pela mãe. Pelo esse olhar da mãe, né? Como é que eu olho a minha mãe? Como pequena, como, dozinha, ela é incapaz. Então, pra mim, tudo vai ser também mais sofrido, né? A forma que eu olho pra ela também tem aquela rejeição em relação ao dinheiro. Isso é nítido, André, no campo. Quando a gente coloca os representantes ali, né, os bonequinhos, coloca a mãe, o dinheiro e a forma como o cliente vê a mãe. O dinheiro, ele se afasta.
sabe? Quando você começa a falar assim, porque você é pequena, porque você não fez direito, porque você não deu conta. Ou também olhar com julgamento, né? Não só com dó, mas tipo assim, não presta. Porque também tem aquela coisinha da pena, né? Da peninha, do dó, mas também daquela questão de, não, eu não gosto da minha mãe. Então é sempre ter um sentimento neutro, né? Se a pessoa, igual você falou, narcisista, tem um sentimento neutro. Ela, minha mãe me deu a vida, muito obrigada, e eu sigo daqui, né? Sobre isso. E colocar cada coisa no seu lugar, porque senão, de fato, trava a sua vida. Porque aí você quer agarrar o mundo, você quer ajudar todo mundo e você tá esquecendo de você. Sim. É que nem uma pessoa quando ela adoece, né? E aí você fica lá cuidando dela, gente, chega uma hora que todo mundo começa a adoecer quem tá em volta. Você sentiu isso na sua vida quando você começou a olhar para os seus pais de uma forma diferente, sua vida também mudar? Muito, muito. Porque assim, como eu não cresci tendo um pai, eu não cresci com a figura paterna, então isso me impactou. O que que eu trouxe? Meu primeiro relacionamento, eu era mãe do meu ex-namorado. Por que eu era mãe? Porque eu mandava e desmandava nele. Mas por quê? Porque ele fazia tudo o que eu queria, ele era um fofinho, tal, não sei o quê. Então aquele carinho que eu não tive de pai, aquela coisa, eu tinha dele. E eu indiretamente descontava minha raiva, né? Eu falava, você não presta nem pra fazer isso daí, não sei o quê, quando tava numa discussão, alguma coisa, sabe? E aí foi muito louco, porque quando eu fui constelar a questão do meu pai, né, da rejeição, porque como não deu nome, lá, quando criança, na minha cabeça, eu fui rejeitada. Poxa, meu pai não quis ficar comigo, o que eu sou? E uma coisa, eu tenho que agradecer muito a minha mãe, porque em momento algum, e isso é muito importante, em momento algum minha mãe falou mal do meu pai. Então eu não cresci com o ranço do meu pai. Ela falou assim, eu, seu pai, a gente não deu certo. Mas você existe, você tá aqui, ele é seu pai, ele é assim, assim, assado. Isso tira um peso da criança, que eu falo por mim, não falo nem pros outros. Porque eu vivi isso. Nossa, mas assim, o que sua mãe fez foi brilhante. E inconsciente também, porque ela não tinha essa consciência. Mas né? É brilhante, é uma coisa que eu sempre falo, porque isso é extremamente importante, gente. Vocês têm uma relação entre marido e mulher que não funcionou, isso é entre o marido e a mulher. A criança sempre vai ser o quê? O pai e a mãe. A criança sempre vai ser os dois. Se você tá metendo pau no pai, seu filho vai receber isso pra ele também, porque ele tem metade pai. Exato. Então, o que sua mãe fez, assim, é uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes que estão em processos de divórcio, ou que já se separaram, ou seguidoras. Não fale mal do outro, seja homem ou mulher, o pai ou a mãe. Integre o pai. Porque você, naquele momento lá atrás, escolheu ele. Exatamente. Você querendo ou não querendo, ele eternamente, nessa vida, vai ser o pai dos seus filhos. E é muito bom você ter trazido isso, porque você viveu isso na pele e sentiu que não veio esse peso. Então isso é, assim... E esse peso não veio. Mas foi difícil para mim tomar o pai. Eu cheguei a fazer a constelação, né, de tudo. E eu fiz a constelação em agosto de 2024. É recente, não é muito tempo. Eu já conhecia meu pai, tá? Eu tenho 43 anos, eu conheci meu pai de 15 para 16 anos, já estava perto de fazer 16 anos, eu conheci meu pai. A gente conversou, tudo, mas eu não sentia ele como pai. Tá, eu sei que era meu pai, mas eu olhava assim, é como se fosse um amigo. Assim, se vier assim, falasse assim pra mim, seu pai morreu, aconteceu alguma coisa com ele, eu não ia ter sentimento nenhum, porque eu não convivi. É diferente se chegasse pra mim, nossa, aconteceu uma coisa com seu amigo, eu ia ficar preocupada, porque, né, teve uma relação. Quanto menos você conversa com uma pessoa, menos assunto você tem. E aí eu fiz a constelação em agosto, né, já conhecia, via lá meu pai, mas quando a gente tava se reunir em família, embora minha avó, minha tia, isso tudo eu sinto como vó, tudo, eu não sentia nada. E aí em agosto eu constelei. Quando foi? Isso foi em agosto, véspera do Dia dos Pais. Mentira. Em agosto eu fui assistir uma constelação, eu não constelei. E foi véspera do Dia dos Pais. Eu não entrei no campo, mas eu estava lá assistindo. Eu voltei na minha casa, eu tive uma crise de choro, porque era véspera do Dia dos Pais, e justo, nada é por acaso, eu fui pessoalmente, a menina constelou pai.
Eu cheguei em casa e peguei e mandei uma mensagem pro meu pai. Olha, eu me lembro até hoje da mensagem, eu falei assim, apesar de tudo o que aconteceu, você é meu pai. E eu gosto de você, eu amo você do meu jeito. E eu acredito que você ama eu também do mesmo jeito. Então eu não conseguia chamar ele de pai. Eu chamava ele pelo nome. Aí eu falei, eu tô passando para te desejar um feliz Dia dos Pais. Isso foi véspera do Dia dos Pais, eu assisti a Constelação. E eu fui dormir. Isso era 00:01 quando eu mandei para ele. Quando eu acordei no dia seguinte, veio uma mensagem maravilhosa dele assim. E ele respondeu 2 horas da manhã, acho que ele levantou, foi beber água, alguma coisa e respondeu. Aquilo já me deu um primeiro acalento, mas até então não tinha tomado meu pai. Aí em novembro eu fui constelar a questão do pai, da rejeição de pai. Beleza, constelei. É a questão do seu merecimento, é questão de tempo, não quer dizer que você vai constelar hoje, amanhã vai estar tudo resolvido. Tem um tempo para as coisas acontecer, para a energia mexer, mas mexe muito, né? Mexe com todos os envolvidos. Meu pai nunca, mesmo depois que a gente se conheceu, ele nunca me mandava um WhatsApp, ele só me mandava, a gente se falava uma vez ou outra quando se via, eu mandava os parabéns no aniversário dele, mas não chamava de pai. E ele me mandava mensagem, também não conseguia falar filha, falava Andréia. Aí em dezembro, do nada segunda-feira, numa segunda, eu levantei assim, 6 horas da manhã, olhei o celular pra ver assim, ele lá, minha filha, passando pra desejar uma abençoada semana pra você, foi na igreja, rezei tanto por nós, te amo, não sei o que. Cara, quando eu vi aquela mensagem, eu tive uma crise de choro. Ali naquele momento, ali eu senti, puta, eu tenho um pai. E aí depois daquilo, a gente foi se encontrar em fevereiro no aniversário da minha avó. 2 meses depois, 3 meses depois. E quando eu vi, a gente se abraçou, não, minha filha, vem cá, não sei o quê. Oi pai, foi tão natural, que até eu tomei um choque que saiu. Assim, não foi fácil, mas foi. E nunca é tarde para você tentar, para você olhar para tuas coisas, para tuas feridas, e a gente tem, ninguém é isento. Ninguém aqui é Jesus Cristo, todo mundo tem passado, todo mundo tem coisa lascada para olhar. Então assim, aí quando eu vi meu pai, e ele foi tão natural, ele, minha filha, não sei o que, sabe quando você sente? Puta, eu tenho um pai. E eu já falo, oi pai, tudo bem? Inclusive a gente vai se ver logo, daqui 2 semanas. Pai daqui, pai dali, ele, minha filha, ele manda mensagem toda semana, tô bem, eu ia operar da garganta, das amígdalas, e ele falou assim, não, se você precisar, o pai vai e fica com você. E eu parecia uma criança retardada, falei, putz, eu tenho pai. É que assim, como a gente não viveu, e hoje ele olha meu Instagram, vê as coisas, a gente se descobrindo hoje ele tá olhando e fala, puta, ela tem o mesmo trejeito que eu. Puta, ela faz o mesmo... E tem coisas que, como eu não tinha referência, eu olhava pra minha mãe e não via. Falei, deve ser do meu pai, né? Se não é da minha mãe, deve ser do meu pai. E aí eu olho hoje, assim, meu pai fazendo uns negócios assim, falo, caramba, eu faço igual. É impressionante como puxa. Sem ter convivido. Sem ter convivido. E é muito louco, porque se você vê eu aqui, ele é ali do outro lado da rua, a gente não vai falar nada, você vai olhar e falar assim, aquele ali é seu pai. Puxa, por isso que eu falo, não neguem, olhem pra coisa, por mais que doa, integre o rolê, que aí a coisa vai, olhe para aquilo. Nossa, André, assim, essa história é linda, é linda. Eu amo a constelação por conta disso, porque é a forma que a gente consegue integrar essas coisas também que foram muito doloridas no passado, né? E aí no começo você fica resistente, você fala, não, isso não vai, eu não vou olhar, não quero, porque eu falava assim, nunca vou chamar de pai, na minha cabeça, olha eu negando, né? Por que o dinheiro não parava? Você nega o pai, né, Anta? Não vai. Aí depois, por isso que depois que eu aceitei, eu falava muito da minha mãe é vítima, minha mãe é coitadinha, não sei o que. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Acabei com isso, a minha vida, ó, mudou. virou.
E eu não tô contando a história da carochinha, não. A Gabi me acompanha, o amadurecimento, a parte de autoconhecimento e busque. Eu não sei, vá buscar com quem entende. Para isso existem mentores, existem consultores, consteladores. O que eu não sei, que ponto cego que eu não tô vendo. Me ajuda. Uhum. A constelação é muito sobre isso, né? Porque às vezes tá aqui, ó. Mas é que nem quando eu senti essa dor no peito, eu falo, meu Deus, por que eu tô comendo tanto, querendo comer doce toda hora comer? O que eu não tô vendo? O que é que eu não tô vendo? E nem sempre a resposta vem na hora. Até que fazendo um exercício, eu me liguei, aí eu fiz toda a parte que tinha de fala, que tinha que falar. Não, a sua história é incrível porque eu te conheço desde da FAAP, né? Quando você fez MBA na FAAP em 2016, por aí, né? Faz mais... E na verdade, eu conheci você através da minha amiga na FAAP, que foi amiga da amiga. Amiga da amiga. E acho que eu lembro muito bem que a gente se encontrou num restaurante e a primeira frase que você disse é: eu não tenho pai. E aí eu olhei, eu até fiz uma brincadeira assim, falei, você nasceu de chocadeira, né? Foi. Claro que você tem pai. E eu nem imaginava que eu ia me tornar consteladora e que os nossos destinos iam se cruzar. Gente, e eu falava isso mesmo, eu falava assim, e outra coisa que eu falava, tá? Que é errado, né? Eu falava assim, meus meios irmãos. E assim, teoricamente, né? Todo mundo fala, meio irmão, porque é só por parte de mãe, ou só por parte de pai. Mas hoje eu não falo mais meu meio irmão, eu falo meus irmãos. Uhum. E não deixo também a minha irmã que veio antes de mim por parte de mãe que não seguiu na vida. Porque a minha mãe teve um aborto. Então, antes de mim. Então, assim, eu falo, na parte da minha mãe, eu sou a do meio. Teve a minha irmã que não seguiu na vida, eu e meu irmão, que é o mais novo. E da parte do meu pai, eu tenho meus outros irmãos, só que eu sou a mais velha da parte do meu pai. Gente, eu acho assim que é que vocês estão ouvindo a história, mas eu tô acompanhando, né, toda a sua vida, a trajetória. E como é incrível o quanto a constelação fez você chegar nesse lugar que você tá hoje. E abre a visão, né, Gabi? Abre a visão e a gente amadurece. Eu não sei explicar, é um negócio que você amadurece espiritualmente, porque você vai limpando, vai quebrando as amarras, vai limpando o emaranhado, você vai... E aí você vai olhando, você troca o óculos. Sim. Você coloca outro óculos, aí você enxerga de outra maneira as coisas. E eu acho assim, gente, o que a André tá trazendo aqui, né, de chegar, de conseguir fazer a transição de carreira, das coisas funcionarem, né, a cocriação realmente funcionar do jeito que a gente quer, ter muitos clientes, tá completamente relacionado como eu carrego aqui meus antepassados, né? Então você tá integrada com seu pai. Você é o sonho dos seus ancestrais. Exato, você é o sonho dos ancestrais e você agora está indo pro trabalho, olhando pra mãe de uma forma, minha mãe não é a vítima, né? Meu pai, eu tenho meu pai comigo. Minha mãe dá conta. Minha mãe que co-criou meu pai, né? Minha mãe que atraiu meu pai nessa relação, né? E agora você vai pra vida com ambos. Então, olha quanto a sua vida já deslanchou nesses últimos 2 anos, né? Que foi o tempo que você também... E é impressionante, porque é o que dizem por aí, o famoso salto quântico, né? Porque do nada dá uma virada tão forte, você fala... As coisas estão vindo na minha mão sem eu precisar ir atrás. É uma delícia, né? E aí uma coisa, até só um corta-para, porque eu lembrei agora de cocriação, né? Pra você ter uma ideia, quando eu trabalhava na Vox era desktop. E aí quando eu saí, eu tinha um Sony Vaio. Mas eu via que a galera do marketing trabalhava muito com MacBook. Uhum. Só que o MacBook era caro, né? Naquela época eu falei, gente do céu, mas eu vou ter um MacBook. Aí eu fui na loja da Apple, do Shopping Morumbi. Eu entrei lá e fiquei digitando no MacBook. Não era meu, só digitei lá, eu amei. Eu já me vi ali trabalhando com o MacBook. Acho que passou uns 3 meses, eu achei um notebook de fora, que veio assim, que eu comprei lá naquele cara que eu indiquei pra você. Eu não comprei com ele, eu comprei o iPhone com ele. Aí eu achei na internet, pelo Mercado Livre, preço de lá de fora. E consegui comprar o meu. Incrível, né? E você falou assim, mas bobeira, um MacBook, cocriar um MacBook, é bobeira pra você. Às vezes o que pra você não é nada, pro outro é muito. Uhum. É um sonho. Nada é bobeira. E comemore as pequenas vitórias.
Ah, mas hoje, sabe, hoje eu não comi o doce, hoje eu passei um dia sem comer. Parabéns! Olha pra trás, teve vezes que você não passou um dia sem comer, hoje você já conseguiu passar um dia sem comer. Ah, mas isso é pequeno, é tão tosco, eu não sei se amanhã eu comer. Amanhã é o amanhã, vivo hoje. Do nada acontece uma coisa, cai abaixo da cabeça, mal, você não vai viver amanhã. Então viveu agora. E pés no chão, não é meter o louco assim, quero mudar. Você tem que pensar nas condições latentes. Se eu saio agora, eu não tenho como me sustentar, porque os imprevistos eles vão ocorrer. Uhum. Como é que eu faço? Eu tô preparada para isso? Ou eu tenho que ficar mais um pouco aqui, nesse trabalho que tá me nutrindo, que eu tô tendo dinheiro, tô fazendo dinheiro com ele, vou separar uma parte para a hora que eu decidir sair, porque o primeiro ano você não tem meio que lucro. Você só vai começar depois, porque você tem muito investimento nos primeiros anos de empreendedorismo. Uhum. Você tem que fazer coisa que a gente não fazia, né, na vida de CLT. Contratar advogado para fazer contrato com o cliente. Você tem que ter a parte de contabilidade, que eu não olhava, isso era um problema na Volks, agora eu tenho que olhar minha contabilidade. Sim. Eu acho um saco, mas adulto faz o que precisa ser feito, criança faz o que gosta. E aí eu faço a minha parte de olhar a contabilidade da minha empresa. Ai, mas eu detesto pagar imposto, eu pago um absurdo de imposto. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está pagando imposto, é porque você está faturando. Agradeço o faturamento. As pessoas olham para o lado esquerdo da coisa, para a sombra. E não olham para o positivo. Porque é mais fácil reclamar. Não estou dizendo que a vida, gente, é chá com bolinhos, porque não é. E é por isso mesmo que eu estou falando. É um saco pagar o imposto? Cara, mas por que você está pagando? Porque está entrando. Eu acho assim que o chá com bolinhos, né? Eu acho que dá para tudo ficar mais leve. Então, se existem os impostos, como é que eu posso olhar de uma forma positiva? Eu tô faturando. Então, é sempre a lente que você coloca, na verdade, né? Não é sobre o que a realidade se apresenta, é como eu enxergo a realidade. Porque uma pessoa pode estar reclamando que tá pagando muito imposto, e a outra dando graças a Deus porque tá faturando, entrando muito, né? Então, é sempre a nossa lente. Gente, então, o papo foi ótimo, a gente ficou aqui bastante tempo. Pra mim, assim, a parte da constelação do seu pai foi a que mais me tocou. Eu fiquei muito feliz, inclusive, ressaltar o comportamento da tua mãe, porque uma mãe que faz isso, né, não passa pros filhos aquilo que é dela, faz o que você viveu, né? E olha que na época da minha mãe ainda foi difícil, né? Porque em 82, pense, meu avô pôs minha mãe fora de casa, porque falou que não ia olhar a filha de uma, né, PQP. Porque naquela época ser mãe solteira era um absurdo. Então, colocou minha mãe pra fora de casa. Então, minha mãe tinha tudo pra ter um ranço do meu pai, falar mal, não sei o quê. Ela pegou, me criou e vambora. É minha, vambora. E chegou lá, foi fácil? Não. Teve que trabalhar muitas vezes até de faxineira e pegava uma marmita, comer no almoço, deixava metade pra comer no jantar, porque meu avô pôs minha mãe fora de casa. Então o dinheiro era muito contado, isso chegou a acontecer com a minha mãe. E estamos aqui. Uhum. E eu progredi tanto na vida, e sim, eu dei uma casa de presente para minha mãe. Porque ela precisava? Não, porque eu quis dar, mas foi consequência. Eu não queria prosperar e nunca pensei em comprar uma casa para minha mãe. Mas eu comprei e eu sou grata a todos que fizeram parte disso, a todos que me deram um emprego, a todos que rezaram por mim, a todos que... Todo mundo tem, ninguém chega lá sozinho e eu agradeço a todos. Gente, assim, a história da Andreia, né, de como a gente consegue criar as coisas que a gente quer na nossa realidade, ela trazendo essa parte sistêmica, eu acho que hoje a gente teve muito conhecimento, né, como fazer na prática para integrar o pai, como é que a mãe pode se comportar e como que isso reverbera na vida do filho, né, o quanto ela conseguiu ir mais longe por conta do comportamento da mãe. Eu falo, o Bert dizia muito que a mãe tem muito poder, que a mãe, ela tem o poder abençoar ou de amaldiçoar. Exato, o poder de abençoar ou amaldiçoar. Então, assim, muito obrigada por ter compartilhado essa história, foi muito bom esse papo. Eu que agradeço pela oportunidade de falar e que sirva para muita gente. Com certeza, tenho muita certeza que serviu, porque é ver na prática como é a constelação, né? Ver na prática o quanto, quando a gente integra tudo que foi de ruim também, a gente vai muito mais longe. Então agora, Andreia, pode falar pra gente quais são as suas redes, né? O seu trabalho com marketing digital também. Bom, eu tenho minha assessoria de marketing, então eu faço eventos corporativos, que a gente não desliga 100% do corporativo.
posicionamento nas redes sociais e treinamento para as equipes de atendimento ao cliente, cuidar de toda a experiência do cliente, independente do setor do segmento. Tenho o meu podcast, chama O Poder da Autoestima. Até a semana que vem ele vai estar só no Spotify, mas a partir da segunda semana de fevereiro, ele também vai estar no meu canal do YouTube. Então, e no Poder da Autoestima, eu não falo de constelação, mas eu falo muito sobre isso, sobre a minha história. Tem muita coisa que começou falado, foi um incentivo da Gabi. Hoje eu gravo, tem vídeo para assistir, e também tem, agora, também levo convidados, mas mais para falar na visão deles, né, sobre não só estética, sobre autoestima. Autoestima é um pilar, né, como eu digo, é o amor próprio, é o autoconhecimento, é a sua rede de apoio. Autoestima não é só isso aqui, a capa fora. E tem meu podcast. E é isso, minhas redes sociais é @Andreia com I, Andreia Ferrer 8, e tô lá, todos os dias. Então, muito obrigada, eu amei. Quem quiser ouvir também o podcast, só que o meu é de segunda, quarta e sexta, o da Gabi, que é todo dia, 7 da manhã. O meu é só de segunda, quarta e sexta. Mas obrigada por ter compartilhado tantas coisas pessoais da sua vida. Foi ótimo, gente, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração.